Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje eu quero comentar com vocês, falar um pouco sobre fatores teóricos que afetam a eficácia da política monetária, né? Quando que você, por exemplo, reduz os juros e a atividade econômica responde mais forte, e a inflação também. Ou quando você sobe os juros para desacelerar a economia e ela responde mais ou menos. Então tem alguns canais importantes, um deles é o canal via crédito. Então, a economia que tem um montante de crédito mais elevado, quando o juro sobe, ela vai desacelerar mais fortemente, a inflação vai cair mais. Quando os juros cai, ela vai também, né, ter um impulso, um empurrão que a política monetária vai dar na economia vai ser mais significativo. Porque muito do impacto das mudanças da taxa de juros sobre o funcionamento da economia, da atividade econômica, ele se dá através do mercado de crédito. Então, se você tem, por exemplo, uma dívida um pouco grande, digamos que você comprou uma casa, está com uma dívida grande, e a taxa de juros é reduzida, ela cai, e a taxa de juros que você paga, aí também depende da estrutura dos ativos na economia e dos passivos, né? Quando os juros caem, os juros que você paga no seu empréstimo também cai. Se isso é verdade e o volume de empréstimo é grande, o impacto vai ser maior do que se o volume de empréstimo é pequenininho. Foi num mundo lá que ninguém tem disso, todo mundo tem meio que o mercado de crédito não funciona bem, né? Então poucas pessoas e empresas fazem dívida para investir, por exemplo, para comprar uma casa. Nesse mundo, quando a taxa de juros cai, o benefício e o incentivo, né, a você investir mais, gastar mais é pequeno. Por quê? Porque você não teve um alívio muito grande do seu endividamento, né? Ainda vai existir o incentivo, porque quando os juros caem, se você tem um dinheiro guardado, você fala, pô, esse dinheiro aqui já não está rendendo muito, eu vou usar, estava precisando trocar o carro, eu vou pegar, na verdade, um créditozinho e comprar o carro. Então vai ter, o impacto vai estar lá, mas ele vai ser menor se o volume de crédito na economia é menor e vai ser maior se o volume de crédito é maior, tá? A outra coisa também que é importante para a eficácia da política monetária, outras taxas de juros na economia estão legalmente fixadas ou não, ou se elas vão variar quando varia a taxa de juros que o Banco Central controla. O Banco Central normalmente controla a taxa de juros de curto prazo, os bancos centrais do mundo inteiro. Algumas raras exceções que ele vai interferir na taxa de mais longa. Se ele controla a taxa de curto prazo e ele, por exemplo, quer reduzir a inflação, então ele quer desacelerar o consumo, o investimento, ele sobe a taxa de juros, mas por motivos legais, outras taxas de juros na economia não se alteram, a eficácia vai ser baixa, né? Então, se tu, por exemplo, tem muito crédito que é dado a uma taxa que é determinada pelo governo para investimento, aí você quer reduzir a demanda por capital, o investimento para a economia dar uma esfriada, você sobe os juros, não acontece nada. E também do outro lado, quando você baixa, não acontece nada, obviamente é um exagero, né? Mas acontece menos. Por outro lado, se o juros está todo meio que fixado e você reduz a taxa de juros do Banco Central para estimular a economia, mas se isso não afeta outras taxas de juros na economia, né? O impacto ele vai afetar as que são livres para variar, mas tem umas que não vão ser livres para variar. Quando isso acontece, a política monetária também perde a sua eficácia. A outra coisa, o último fator que eu queria dizer que afeta a eficácia da política monetária é a falta de quando o Banco Central não tem muita credibilidade. Por que isso acontece? Imagina que você está acompanhando lá o que o Banco Central está fazendo. Aí ele reduz a taxa de juros hoje, né? Mas você acha que ele já vai subir ela amanhã porque ele não vai manter a promessa dele, né, do juros ser mais baixo, ou não vai manter aquela trajetória. Ou, normalmente, a gente faz esse argumento na direção contrária. O Banco Central, a inflação está alta, o Banco Central sobe os juros. Aí você fala assim, a inflação não caiu. Mas quando você vai olhar, o Banco Central subiu os juros, mas as outras taxas de mercado, de prazo mais longo, não reagem muito. Por quê? O que isso sinaliza? Isso muitas vezes sinaliza, ou pode sinalizar, que o mercado está pensando assim, ele subiu a taxa de juros agora, que está preocupado com a inflação, mas logo, logo ele vai baixar. Então, na verdade, essa desaceleração sobre a atividade econômica não vai acontecer, vai ser pequena, e aí a inflação não cai. Tá? Então, esses são fatores importantes que
ajudam a gente a entender por que a eficácia da política monetária pode variar entre países e pode variar ao longo do tempo. Tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo.